Fala, meus amigos desse multiverso, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Aqui também tá tudo bem e vamos falar um pouquinho de futebol? Vamos? Nada de um vídeo factual, mas sim de uma nova série que vamos começar aqui hoje, tá? Rumo à Copa do Mundo, agora aqui de 2026, nesse esquenta aí pro Mundial. Cerca de 8 semanas que faltam, então vou abrir meu coração e dar minhas resenhas aqui sobre as Copas da minha vida. São 8 Copas que eu acompanhei, 8 semanas para a Copa, então vamos acompanhar aqui rumo ao Hexa, talvez, alguns sinais nós temos aí, mas vamos acompanhar um pouquinho aí o que eu vivenciei nesses mais de 30 anos de Copas que eu tenho acompanhado e vamos lá, pessoal. A minha primeira Copa do Mundo foi em 1994, que aliás é onde você vai ser esse ano, né? Aí começam as coincidências nos Estados Unidos. O Brasil também tá há 24 anos sem vencer. Seriam sinais? Quem sabe? Deus queira que sim, né? Enfim, seria hipocrisia da minha parte dizer que foi a primeira Copa que eu acompanhei, mas é a que eu me lembro. Eu tinha 3 para 4 anos. Literalmente eu fiz 4 anos durante a Copa, no dia 9 de julho, no dia do jogo das quartas de final contra a Holanda, aquele jogaço histórico 3-2, né? E essa Copa foi um marco histórico, né? Tanto para mim e também para o nosso país, para o Brasil, né? A minha primeira lembrança de futebol que eu tenho, talvez uma das 3 lembranças mais antigas que eu tenho. Aquilo foi apoteótico. Eu tenho alguns flashes de lembranças dos jogos basicamente em si, muito as minhas lembranças, entendimento sobre os jogos é o que eu vi depois, né? Mas me lembro muito bem, porque foram muito marcantes, né? Todos os jogos dos mata-matas ali eu lembro muito bem não, mas vagamente assim, eu me lembro deles acontecendo, o jogo dos Estados Unidos, da expulsão do Leonardo, o jogo da Holanda, que foi no dia do meu aniversário, eu tinha ganho um jogo de botão da seleção. Naquele aniversário eu tava brincando com eles no chão, meu pai vendo o jogo. O jogo de botão, obviamente, o Brasil tinha 3 estrelas na época ainda. A semifinal contra a Suécia foi num dia de semana. Me lembro. E óbvio, a final, assim, foi. Todo mundo lembra onde é que estava na final de 94, no Tetra. Quem já tinha nascido, né? E tinha um pouco de consciência, né? Lembro meu pai gritando, saindo correndo com os vizinhos, se abraçando, gritaria. O país parou, assim, literalmente. E claro, né? O clássico grito do Galvão é Tetra! Vou botar aí. E venci, muito pelo jejum e as decepções que o Brasil vinha tendo, também pela morte recente do Ayrton Senna. Fazia cerca de 2 meses que o Senna tinha morrido e meio que serviu de um consolo para essa perda irreparável que é até hoje da morte do Senna, né? Foram os 2 grandes acontecimentos que eu tenho de lembranças mais antigas e que ajudam a moldar os meus gostos e até que eu converso sobre eles aqui com vocês, né? Fórmula 1 e o futebol. O brasileiro em si voltou a gostar da seleção naquele momento, né? A TV Globo também teve um papel fundamental, ela tornou assim, a seleção praticamente uma instituição nacional. As críticas eram muito pesadas e no ciclo até de 94, 98, no próximo vídeo eu vou falar, foi muito pesado, o Brasil estava dominando e mesmo assim era muito batido. O Brasil era discussão nacional, assim, né? E a partir daquele momento ali eu já nasci tendo consciência dessas coisas, aprendendo a torcer pro Brasil no mesmo nível que eu estava aprendendo a torcer pelo Grêmio, né? Foi uma época que molda esse meu caráter como torcedor e entusiasta de futebol. Um mês depois, em agosto de 94, o Grêmio vence a Copa do Brasil. Ganhou Copa do Brasil, o bicampeonato. 95 ganha Gauchão, ganha Libertadores, é vice no Mundial lá, controverso. Em 96 ganha o Gauchão, ganha a Recopa, quase ganha a Copa do Brasil
ganha o Brasileiro, 97, na metade de 97, ganha a Copa do Brasil de novo. Tudo isso antes dos meus 7 anos. Não tem como eu não gostar de futebol. Assim como não tem como eu não ser gremista, não tem como ser brasileiro. E aquilo. Brasileiro é nascido para jogar futebol. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.